Estou aqui para falar do livro O Básico da Filosofia, do filósofo britânico Nigel Warburton. Será que vale a pena comprar esse livro? Acompanhe o vídeo até o final. O Nigel Warburton ele é famoso por popularizar a filosofia no seu meio, por meio de suas obras. Inclusive ele tinha um blog, site, no qual utilizava podcast para discussões filosóficas. Sobre a linguagem do livro. A linguagem do livro é uma linguagem fácil, acessível. Por mais que você não tenha familiaridade com a filosofia, você não vai ter muita dificuldade com esse livro. A ideia do Nigel Warburton é justamente essa, é instigar o espírito filosófico. Então ele escreve de uma maneira mais introdutória. Porém, tem algumas questões do livro que são mais complexas. Afinal, a filosofia requer complexidade em algumas questões. Afinal, ela discute também questões complexas. Composição do livro. O livro possui 254 páginas e ele foi lançado aqui no Brasil pela editora José Olímpio. Essa edição que eu tenho aqui nas minhas mãos é a segunda edição. O que eu achei interessante do livro, apesar de ser um livro de introdução à filosofia, ele vai trabalhar não de maneira histórica, falando sobre como surgiu a filosofia antiga, a filosofia medieval, não. Ele não vai fazer esse panorama histórico. Existe basicamente, pessoal, 3 tipos de trabalhar a filosofia. Você pode trabalhar a filosofia de maneira histórica, focando na história. Você pode trabalhar a filosofia por meio de áreas, pegando a questão de ética, política, ciência. E você pode trabalhar também a filosofia por meio de obras. Você pode pegar a República de Platão e trabalhar sobre a obra de Platão. Você pode pegar a metafísica de Aristóteles e trabalhar sobre a obra de Aristóteles, ou Suma Teológica de Tomás de Aquino e assim trabalhar. Esse livro ele foca na questão das áreas, nas discussões filosóficas por meio das áreas da filosofia. São 7 temas, são 7 áreas da filosofia que ele faz uma breve introdução sobre esse capítulo. Ele te coloca a par do assunto, mesmo se você não estiver por dentro daquela questão. Ele faz uma espécie de resumo introdutório ali, te deixa a par da situação e traz para a discussão filosófica, apresentando os clássicos da filosofia, né, os mais diversos discursos que houve na filosofia. O primeiro capítulo ele vai trabalhar sobre a questão da existência de Deus. Aqui a gente vai ver uma discussão filosófica ligada à teologia. No segundo capítulo, ele fala sobre a questão do certo e do errado. Aqui vamos ver a questão da filosofia ética. No terceiro capítulo, é sobre questões ligadas à filosofia política, igualdade, liberdade, democracia. No quarto capítulo, ele fala sobre o mundo externo. De que maneiras podemos conhecer o mundo. Aqui é a teoria da ciência, ou a chamada epistemologia. No quinto capítulo, trabalha sobre a ciência, sobre o método científico. No sexto capítulo aqui, trabalha sobre a mente, a questão do dualismo, mente e corpo. E no sétimo capítulo, ele trabalha sobre a questão da arte. Aqui vemos a filosofia estética. Bem interessante essa maneira como articulam os temas. Eu achei muito interessante a maneira dialética em que os assuntos trabalham. Você começa a ler uma questão ali sobre a visão de um filósofo, sobre ética. Depois ele vem com outra visão. Você começa a acreditar numa visão que ele colocou, mas depois ele vem para derrubar essa visão inicial com outra visão. Vou dar um exemplo. Ele pega sobre a questão de ética. Ele começa a falar sobre a ética kantiana, o imperativo categórico. Explica ali, começa a esmiuçar, e você concorda com a teoria de Kant. Né? O autor ali fala, explica, você, cara, faz sentido, concordo com Kant. Só que depois o autor vai utilizar outros filósofos para derrubar a teoria de Kant, para contrapor a teoria de Kant. E aí você passa a concordar com esse segundo argumento. Você fala, cara, faz sentido o outro segundo argumento aqui. Eu concordava inicialmente com Kant, depois discordo. Note que eu não estou falando que ele quer derrubar Kant. Ele utiliza a própria filosofia, outros filósofos da filosofia clássica, porque a filosofia nem sempre está concordando o tempo todo. Muito pelo contrário, a filosofia é esse embate de ideias. Né? E a partir dessa reflexão dialética, que pode surgir uma espécie de conhecimento. É isso que propunha Sócrates, desde a Grécia Antiga. Né? Quantas vezes pensamos que uma coisa é verdadeira até escutar uma pessoa que vai contra-argumentar aquilo?
E aquela contra-argumentação nos leva a refletir. E a partir daí surge a dialética, né? Temos uma tese, a antítese, que é contrária à tese, e isso choca. E isso promove o quê? A reflexão filosófica. E esse livro está recheado disso. Ele propõe uma questão, ele contrapõe essa questão usando o filósofo clássico, né, da filosofia, e nos leva à reflexão. Finalizando sobre o livro. Então, galera, o Básico da Filosofia é um livro, sim, que eu indico que você tenha em sua estante. Vale a pena adquirir esse livro. O autor tomou todo o cuidado de escrever esse livro. Eu achei um livro bem organizado, bem escrito. Ele te envolve de uma maneira bem interessante, bem instigante nos temas que ele trabalha. Ao final de cada tema, de cada assunto, ele traz uma espécie de leitura adicional, onde ele propõe outras obras a serem lidas, né? Uma forma de complementar, né? E ir além dessas questões aqui propostas, né? Afinal, o nome do livro é O Básico da Filosofia. Então, para quem quer ampliar o horizonte, o norte, né? Tem que ler outras coisas a mais, mas isso aqui é um bom início. Pontos negativos deste livro. Eu basicamente não encontrei ponto negativo nesse livro. Eu acho que, de maneira geral, o autor conseguiu trabalhar bem as questões propostas. Porém, no primeiro capítulo, eu discordo de algumas coisas, que é sobre o capítulo sobre a existência de Deus. Inicialmente, ele utiliza alguns pensadores, filósofos, para defender a existência de Deus. Depois, ele utiliza outros filósofos para contra-argumentar a existência de Deus. Eu discordei de algumas coisas, inclusive senti falta de alguns pensadores aqui para entrar num debate melhor. E vi até contradição aqui, né? Enfim, isso aqui depois vou fazer outro vídeo comentando sobre isso. Mas um livro de filosofia, de maneira geral, não é para ser lido de maneira passiva. Inclusive, ele mesmo, o Nigel Burton, fala no início do livro: eu não quero que esse livro seja lido de maneira passiva. Então, ele está sim aberto à discussão. Isso que é filosofia. Não é acreditar em tudo que falam, é refletir sobre o que é escrito, sobre o que é lido. E é isso que é filosofia. Isso aqui não invalida o livro, é um livro excelente, sim. Adquirir sem arrependimento nenhum. E indicaria sim a você que está aí. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Em breve vai ter novos vídeos no canal. Esse é o Caverna Filosofal.